deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Chegou, pois, a uma cidade chamada Samaria, Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Diziam então os discípulos uns com os outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer?
Não dizeis vós ainda que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejaram para a ceifa. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluias, como eu disse no início, hoje estaremos estudando a mulher samaritana, uma mulher sedenta. Versículo-chave, quem tem a revista aí? Vamos estar lendo? Versículo-chave, Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos ler? 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Podeis tomar os seus lugares. Louvado seja o nome santo do Senhor. Alvo dessa lição: desafiar os alunos a quebrar barreiras e preconceitos sociais, como Jesus fez para alcançar alguém para Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estava lendo, estudando essa revista, e algo muito interessante Deus tem para nos falar nesta manhã, através dessa mulher, a mulher samaritana. Quando eu estava lendo a palavra do Senhor, nós lemos aqui, o Senhor Jesus, usando o seu servo, o João Batista, ele usou quase todo um capítulo, o capítulo 4, do versículo 1 ao 42, para falar dessa mulher, uma mulher samaritana, uma mulher que era rejeitada, um povo que era rejeitado pelos judeus. Mas por que aquele povo era rejeitado pelos judeus? A palavra do Senhor nos fala, lá em 2 Reis, capítulo 17, ela nos fala que os samaritanos, esse povo, era rejeitado pelos judeus, quando ele foi escravizado, aquele povo, e alguns ficou naquela nação, e eles se casaram com outras pessoas de outras nações, que o Senhor rejeitou. Então ali começou toda essa briga entre judeus e samaritanos. E a palavra do Senhor nos fala que realmente eles não se davam, judeus e samaritanos não se davam. Eles tinham brigado, eles tinham contenda um com os outros. E nós vimos que o Senhor Jesus, ele veio para quebrar todas essas barreiras, todos esses conceitos, preconceitos, que mesmo nós dentro da igreja, muitas das vezes ainda temos. Mesmo servindo a Deus, mesmo servindo ao Senhor, nós temos preconceitos. Às vezes nós não deixamos de falar do Senhor Jesus por algum motivo. Estamos cheios de defeitos, preconceitos, e deixamos de fazer. E o Senhor Jesus veio e nos mostrou, através dessa passagem da mulher samaritana, que não devemos, independente de povos, línguas, tribos, nações, o Senhor Jesus veio para todos, aqueles que o recebem, para todos aqueles que o confessam e que o conhecem como Senhor e Salvador da sua vida, e que não devemos fazer distinção de pessoas. O Senhor veio para todos aqueles que realmente o conhecem, que o recebem. Eu estava orando essa manhã e estava falando: Senhor, obrigado, Senhor,
porque um dia eu pude levantar as minhas mãos e aceitar e reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Porque outrora, outro tempo atrás, eu conhecia tantos deuses desse mundo, Deus Mamon, Deus dinheiro, o Deus disso, o Deus daquilo, e hoje eu pude conhecer, hoje que eu digo, desde 2007, 13, 14 anos atrás, quando realmente eu me posicionei na presença do Senhor, e hoje eu posso dizer que eu tenho um Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho um Senhor, hoje você tem o privilégio de levantar a sua mão e dizer que você tem um Deus. Outrora você tinha tantos deuses na sua vida, na sua casa, e confiava em tantos deuses. Hoje você tem um Deus. Esta mulher, nós vamos ler no relato de toda essa passagem, dessa mulher samaritana, que mesmo ela vivendo uma vida dissoluta, no meio de um povo dissoluto, ela tinha sede de conhecer um Deus verdadeiro. E na primeira oportunidade que ela teve, aleluias, de conhecer o Senhor, ela o reconheceu e começou a fazer a sua vontade e servi-lo. Quantos, muitas das vezes, meus irmãos, de nós, tivemos a oportunidade de conhecer ao Senhor, e hoje muitos se viraram as costas para o Senhor, e estão vivendo uma vida dissoluta lá fora. Se o Senhor te deu, se o Senhor me deu a oportunidade de o conhecê-lo, de o servi-lo, que jamais nós venhamos a virar as nossas costas para o Senhor. Como essa mulher, aqui nós vamos entender no decorrer dessa lição, que essa mulher ficou tão maravilhada em conhecer o Mestre, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, que ela vai virar as costas, vai largar o seu cântaro, que era tão precioso, que era aquilo que ela conseguia retirar a água daquele poço fundo, e levar para matar a sede sua, da sua casa. Ela larga esse cântaro e volta correndo para o seu povo, para a sua cidade, para os seus, para anunciar que ela tinha encontrado um profeta, para anunciar que ela tinha encontrado o Messias. Irmãos, isso é motivo de alegria, isso é motivo de nós regozijarmos o nosso coração, quando o Senhor se revelou a mim e a você. Nós temos que ter a alegria como essa mulher samaritana teve, uma mulher que vivia uma vida dissoluta, uma mulher que aqui vai falar que ela tinha casado-se 5 vezes, e o marido que ela tinha agora não era seu. Ela largou, ela virou as costas, largou o seu cântaro e foi anunciar, a partir do momento que ela teve encontro com o Senhor, anunciar o Senhor Jesus. Foi anunciar o Deus ao qual ela teve um encontro. E trazendo para os nossos dias, para as nossas vidas, nós temos feito isso. Nós, a igreja do Senhor, que dizemos que tivemos um encontro com o Senhor, e eu creio que nós tivemos mesmo, eu tive esse encontro com o Senhor, e eu creio que os irmãos também tiveram esse encontro com o Senhor. Você tem alegria em deixar muitas das vezes o seu lar, a sua casa, a sua família, e ir anunciar o Senhor? Aquele que muitas das vezes Deus usou uma pessoa para anunciá-lo para você. Nós temos essa alegria de largar muitas das vezes os nossos afazeres e irmos anunciar esse Jesus que te salvou, que te libertou, que tirou daquele tremendal de lama e pecado onde você e eu vivíamos. Ou nós vivemos reclamando quando nos é ofertada e dada a oportunidade de falar do amor de Jesus. Irmão, nós temos que mudar demais, começando de mim. Nós temos muito a aprender com esta mulher samaritana, que é uma mulher diante dos nossos olhos, que se viesse aqui hoje, a grande maioria apontaria o dedo para ela. Mas ela, quando ela teve esse encontro, com o Senhor Jesus, ela não quis só para você, só para ela. Ela quis mais que depressa anunciar ao seu povo. Um povo que rejeitava e que apontava a ela, meus irmãos.
Um povo que a criticava por ela ser da forma que ela era. Ela sentiu desejo e vontade de ir e falar desse Jesus que muda, desse Jesus que transforma, desse Jesus que pode entrar num lar, numa casa, num casamento e mudar a história, mudar a circunstância deste lar, desta família. Quantas vidas estão padecendo? Eu recebi na sexta-feira uma mensagem de um representante que comigo trabalha, falando: Edson, como você é um servo do Senhor, liga para tal pessoa assim, que o pai dele acabou de suicidar. Irmãos, é muito sério. Satanás, como muitas pessoas têm dito aqui neste altar, Satanás não tem brincado de ser Satanás. O diabo não tem brincado de ser diabo. E muitos de nós temos brincado de sermos crentes, de sermos do Senhor Jesus. Irmãos, que nós possamos ser, que nós possamos entender, que nós possamos compreender, aleluias, com essa mulher samaritana, que nós possamos ter alegria e prazer de anunciar esse Jesus que muda, nós possamos ter prazer em anunciar esse Jesus que pode transformar essa vida. Eu era um desses, que tinha uma vida totalmente destruída por Satanás, e um dia Deus usou, aleluias, uma pessoa para anunciar esse Jesus para mim. E Deus veio, entrou e transformou, e tem transformado todos os dias. Quando aqui, meus irmãos, é nos dada a oportunidade de fazer uma visita. A nossa igreja, glória a Deus por isso, a nossa igreja é uma igreja que tem ido, tem levado, tem anunciado a palavra do Senhor. Tem tantas oportunidades, mas tem tantas pessoas no nosso meio que têm a oportunidade e não vão. Querem só para si. Não, meu irmão, o nosso Jesus é para todos aqueles que aceitarem Ele como Senhor da sua vida. Meus irmãos, que nós pudéssemos entender, estamos vivendo os últimos dias deste mundo, meus irmãos, é sério. Eu ouço falar de Jesus, que Jesus está voltando, mesmo antes de eu aceitar Jesus na minha vida, eu ouço. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês, meus irmãos, nesta manhã, que Jesus nunca esteve tão próximo de voltar como estamos nesses últimos dias. Os dias são maus, meus irmãos, os irmãos têm visto isso. O amor de muito tem se esfriado. Eu me recordo, eu fui criado aqui no bairro de Lourdes, ali antes de haver aquele viaduto Ayrton Senna, havia muito acidente ali. Infelizmente, muitas pessoas perderam a vida. E eu via, quando acontecia alguns acidentes ali, as pessoas tinham temor, até de se aproximar daquela pessoa que tinha morrido. Tinha temor, as pessoas tinham. Hoje, meus irmãos, quando acontece algum tipo de acidente, as pessoas querem estar lá em cima, filmando, tirando foto, para estar postando, para estar mandando. Acabou o temor, meus irmãos. O amor está se esfriando. É muito sério, e muitos têm brincado de servir a Deus. Não brinque, meus irmãos. A coisa mais séria que tem para mim e para você é a minha, é a sua salvação, é a salvação da sua família. Isso é a coisa mais séria que existe para todos nós. Céu e inferno é verdadeiro, não é algo fictício, não. É algo real, tão palpável como nesse mundo que nós estamos vendo aqui. Se Deus abrisse os nossos olhos para nós vermos as coisas espirituais, vocês entenderiam o que eu estou dizendo. Meus irmãos, uma lição maravilhosa essa da samaritana, desta mulher samaritana. E hoje eu creio, em nome de Jesus, que nós iremos aprender com essa mulher. Uma mulher rejeitada, pelo um povo rejeitado, pelas suas atitudes rejeitadas, mas quando lhe foi oferecida a oportunidade, quando ela conheceu esse Jesus, ela teve sede, ela se propôs no seu coração de anunciar esse Deus,
que mudou a sua história e poderia mudar a história de todo aquele povo samaritano. Espírito Santo, e eu creio nesta manhã em nome de Jesus que nós iremos aprender verdadeiramente com esta mulher, porque eu aprendi. Quando eu estava lendo esses versículos, quando eu estava lendo essa revista, eu pude entender o quanto ainda preciso fazer, o quanto ainda preciso me posicionar como servo de Jesus, o quanto a igreja do Senhor precisa se posicionar como servo e serva do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui na minha revista, a minha revista é um pouco diferente da de alguns irmãos, que é de professor. Aqui diz assim: esses tipos de preconceito nos impedem de falar de Cristo para índios, prostitutas, homossexuais, viciados, pessoas que seguem religiões ou seitas, presidiários, menores abandonados, portadores de doenças, etc. Vamos ser sinceros, meus irmãos, para nós mesmos, porque o Senhor conhece o meu, o seu coração. Nós podemos nos enganar os nossos irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, mas ao Senhor nenhum de nós podemos enganar. Quantos de nós, meus irmãos, temos preconceitos? Temos preconceitos de pegar na mão, está aqui o presbítero Daniel, vai entender muito bem isso, de pegarmos na mão de um mendigo, de uma pessoa que está ali à margem da sociedade, na escória deste mundo, nas ruas, nas drogas. Temos preconceito de pegar na mão dessas pessoas e falarmos de Jesus. Aí queremos aqui no altar levantar as mãos aqui da igreja e dar glória a Deus, glorificar o Senhor Jesus. Isso é sermos hipócritas. Meus irmãos, nós precisamos melhorar demais, como servo do Senhor Jesus. As pessoas estão morrendo lá fora. Satanás está destruindo essas pessoas. Meus irmãos, quantos de nós temos vergonha de pregarmos a palavra do Senhor para um homem sexual, uma mulher homossexual? Temos vergonha de pegar, o Senhor ama essas pessoas, o Senhor não ama as suas atitudes, mas o Senhor ama essas pessoas. O Senhor te amou quando você estava naquele lamaçal de lama e pecado. E o Senhor ama essas pessoas de igual forma. O Senhor quer salvar essas pessoas. O Senhor quer libertar e transformar. E quantos de nós, meus irmãos, não temos coragem, aleluia, de anunciarmos o Senhor Jesus a essas vidas? Meus queridos, minhas queridas irmãs, é muito sério. Pessoas que muitas das vezes estão no leito de hospital com uma enfermidade, não nos aproximamos por preconceito. Nós estivemos um tempo, eu, o presbítero, o diácono Edson, mas o diácono Alisson, nós estivemos fazendo um trabalho ali no hospital da Vila Esperança, na UPA da Vila Esperança, orando por aquelas pessoas que estavam nos leitos de hospitais. Irmãos, que refrigério é quando você chega para essas pessoas e fala para elas assim: eu vou orar por você. Jesus pode te curar. Jesus pode te tirar desse leito de hospital. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode transformar a sua vida. Meus irmãos, e quantas pessoas têm preconceito? Porque essa pessoa é mal cheirosa, essa enfermidade está trazendo, e tem preconceito. Irmãos, não faça isso, não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou, não foi dessa forma que o Senhor Jesus me ensinou e te ensinou, não. O Senhor Jesus nos ensinou a amar, o Senhor Jesus nos ensinou a ter compaixão, o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar, mesmo aquele que te fere. O Senhor nos ensinou, aleluia, se bater numa face dele a outra. E quantos aqui, se alguém bater numa face, meus irmãos,
vai estar devolvendo da mesma forma. Mas foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Não foi, meu irmão, minha irmã. O Senhor Jesus nos ensinou a amar, a perdoar, a ter compaixão, a ter misericórdia dessas vidas. Aleluia. Você acha que essas pessoas que estão em situação de rua, elas ali estão porque quiseram estar ali? Não, meus irmãos. Muitas ali estão porque um dia estiveram sentados, igual nós estamos aqui, vocês estão, ouvindo a palavra do Senhor e não deram crédito. Muitos irmãos são pastores, não é verdade, presbítero Daniel? Evangelistas, presbíteros, diaconisas, que um dia estiveram e Deus deu a oportunidade, aleluia, de estar na casa do Senhor, mas não deram crédito. É como Deus usa vasos, instrumento aqui e diz: hoje eu estou te dando a última oportunidade para você reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, e as pessoas não vêm para o Senhor. Nós já ouvimos aqui testemunho que Deus usou pessoas para falar que hoje, que aquele dia era a última oportunidade, e a pessoa não quis, saiu da casa do Senhor e foi assassinada. Ah, meus irmãos, nós temos que aprender e darmos ouvido à voz do Senhor. Aleluias. Nós precisamos compreender quando Deus está falando, quando Deus nos está chamando a atenção. Nós muitas das vezes queremos retrucar, queremos brigar com a palavra de Deus quando Deus nos chama a atenção. Quando Deus nos exorta, nós queremos retrucar, queremos brigar. Ah, isso não é de Deus, isso é do homem, isso é daquilo, isso é... Não, meus irmãos. É como eu costumo dizer, nós aprendemos muito mais com o Senhor quando Ele nos retruca, quando Ele nos exorta, quando Ele diz não. É nessa hora que Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos com Ele. Quantas pessoas Deus falou não faz, foi lá e fez e deu errado. Aí depois ainda quer culpar a Deus. Ah, meus irmãos, é como eu disse, nós conhecemos o momento, somente o agora, o exato momento. Nem daqui 1/1000 de segundo nós não sabemos, nós conhecemos esse exato momento. Mas Deus conhece o nosso futuro. Eu estava orando nessa madrugada e Deus me fez lembrar de quando eu estava lá na Irlanda, quando Deus disse para mim assim: não volte, não é tempo, não é hora, não vá, não faça. E eu não dei ouvido à voz do Senhor, achei que era dono da razão e da situação. E tem 13 anos que eu tenho pagado pela minha desobediência. Oh, meu irmão, é muito triste quando nós desobedecemos ao Senhor. Há lágrimas de sangue quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós não damos ouvido à voz de Deus. Irmãos, Deus fala neste lugar de uma forma tão grande. Nós deveríamos todos os dias agradecer a Deus pelo lugar onde Deus nos colocou, aonde Deus nos colocou para congregarmos, para servirmos ao Senhor. Nós deveríamos todos os dias botar o joelho no chão e agradecer a Deus pela oportunidade, pelas palavras muitas das vezes duras, mas sinceras, que vai te levar ao céu, que vai salvar você, vai salvar a sua casa, vai salvar a sua família. O que adianta, meus irmãos, nós estarmos ouvindo palavras que saciam o nosso ego e que massageiam o nosso ego, e no findar de tudo isso, caminharmos para o inferno? O que adiantou? Existem outras igrejas sérias, tanto quanto a nossa, mas existe também igrejas que estão pregando aquilo que não deveria se pregar,
fazendo aquilo que não deveria se fazer. Ai, andarai a neve anás. E nesta manhã nós vamos aprender, eu tenho certeza disso, com esta mulher samaritana. Aleluia. Aqui ainda na minha revista diz assim: foi exatamente isso que Jesus fez, quando levou a mensagem de salvação a uma mulher rejeitada socialmente. Irmãos, pensam comigo, uma mulher que tinha se casado 5 vezes, e separado 5 vezes, e agora estava no seu 6º relacionamento, e aquele homem não era seu marido. Pense se você conhecer uma pessoa dessa forma, a grande maioria estaria julgando essa mulher, infelizmente estaria apontando, aquela ali, casou 5 vezes, e o marido que ela tem agora não é dela não, a grande maioria. Jesus poderia ter feito isso com ela. Como os judeus não se davam com o samaritano, quando aquela mulher se aproximou, Jesus poderia ter rejeitado. Ele não estaria pecando. Já era o costume daquela sociedade, daquelas nações, serem rejeitados. Judeus e samaritanos não se davam um com o outro. Não mesmo. Aqui nós vamos ver nessa revista que para chegar na Galileia, por um caminho mais estreito, menos longo, um caminho menor, teria-se que passar por Samaria. Mas a grande maioria das pessoas davam a volta para não passar dentro de Samaria. O tão grande era a briga dos judeus com os samaritanos. Mas Jesus é diferente, meus irmãos. Ai, andarai a neve anás. Jesus é diferente. Você é diferente. Você reluz a face do Senhor Jesus Cristo. Você não pode acompanhar o modismo deste mundo. Você não pode viver como este mundo vive. Você tem que fazer a diferença. Quando as pessoas olharem para você, quando aquela mulher samaritana olhou para Jesus, ela viu que ele era diferente. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver que você é diferente, que você reluz a face adorável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai, andarai a neve anai. O Senhor Jesus Cristo poderia ter rejeitado aquela mulher, mas ele assim não fez, pelo contrário, ele amou. Aleluia! Ele não olhou para os seus pecados, mas ele olhou para aquela mulher com um amor, ele amou com um amor de pai, com um amor que só Jesus poderia amar. Aleluia, aquela pessoa, aquela mulher, e ali aquela mulher, através do olhar, das palavras de Jesus, ela reconheceu o Mestre, ela reconheceu o Senhor Jesus Cristo, sabia que ele é diferente. Aleluia. Aquela mulher estava buscando uma água para matar a sua sede física, mas que logo depois ela veria ter novamente essa sede, e o Senhor Jesus era a água da vida. Aleluia. Todos aqueles que beber desta água jamais terá sede. Andarai a neve anai. Ali estava a água da vida. Aleluias. A água da vida está aqui nesta manhã, meus irmãos. Ela está jorrando nesta casa. E Jesus está dizendo: venha a mim, beba desta água. Esta água que nunca mais você vai ter a sede. Esta água da vida, a vida de Jesus, quando entra em mim, entra em você, ela transforma. Ela muda o caráter, ela muda a circunstância, ela muda a história das nossas vidas. Mas essa água só vai mudar e transformar para aqueles que tiver sede de beber desta água. A água está aqui, mas a sede não é de todos. A água está jorrando, mas nem todos querem beber desta água.
Ah, Espírito Santo de Deus. Irmãos, minhas irmãs, bebam desta água. Deixa Jesus saciar a sua sede. Deixa Jesus transformar a sua casa. Deixa Jesus transformar a sua vida, meus irmãos. Mas para isso nós precisamos beber desta água. Não adianta, meus irmãos, nós conhecemos a Escritura, ainda que é bom conhecer a palavra do Senhor, mas não adianta de nada nós conhecermos e não vivermos. Não adianta nós conhecermos e não praticarmos aquilo que lemos, aquilo que conhecemos da palavra de Deus. Quantas pessoas conhecem, têm a Bíblia na cabeça, mas não vive, não pratica. É melhor não conhecer a palavra do Senhor, que quanto mais dado é cobrado, mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você conhece, mais você será cobrado. É melhor não conhecer se for dessa forma. Mas se você conhece, viva. Se você conhece, pratique a palavra do Senhor. Não venha para a casa do Senhor sentar aqui nesses bancos e sair daqui e viver a vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Não faça isso. Não foi isso que essa mulher samaritana fez, não. Quando ela teve a oportunidade de conhecer o Mestre, ela quis, aleluia, ela quis ser transformada. Ela quis sair dali correndo e anunciar esse Jesus que transforma, do mesmo Jesus que a conhecia, que relatou e falou de toda a sua vida, a qual ela vivia de pecados e coisas erradas. Ela correu e quis anunciar esse Mestre. Ah, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aqui na revista diz assim, quem tiver a revista acompanhe comigo. O encontro do Senhor com a mulher samaritana é uma história cheia de surpresas, e é de admirar que no começo, ao tratar com a mulher, Jesus não a tenha repreendido, nem mencionado o seu pecado. Aqui Deus me faz entender, o Senhor Jesus me faz entender, que quando nós temos a oportunidade de falar com pessoas que estão vivendo essa vida dissoluta, a primeira coisa que nós queremos fazer é apontar o pecado dessas pessoas. Jesus não fez isso. Jesus não apontou de imediato o pecado daquela mulher. Ele não pegou o seu dedo e falou: você foi casada com 5 maridos e hoje o que você tem não é o seu. Não, Jesus não fez isso, não apontou o pecado daquela mulher. Jesus amou ela primeiro. Isso tem muito a nos ensinar, meus irmãos. Nós não temos que apontar pecado de ninguém. Nós temos que amar. Nós temos que abraçar essas pessoas. Ah, meus irmãos, se nós pararmos e refletirmos a nossa vida dissoluta que vivimos, nós vamos entender isso. Nós vivimos no pecado, no tremendal de lama que vivimos. Pelo menos a pessoa que chegou a mim, ela não apontou os meus pecados, não. Ela falou que para mim que tinha um Deus, que existia um Cristo que poderia me perdoar. Ela me disse que teria um Cristo que poderia transformar a minha vida. Ela não apontou os meus defeitos. Ela não apontou os seus defeitos primeiro, não. Ela simplesmente disse que tinha um Senhor que poderia transformar e mudar a minha história, a sua história. Eu aprendo muito com isso aqui. Meu irmão, não aponte o pecado de ninguém. Não aponte. Não é assim que você ou eu estaremos ganhando essas vidas para o Senhor Jesus, apontando o pecado de fulano ou beltrano, não. Aleluias. Escutei um testemunho nessa semana, no programa do pastor que vai estar aqui ministrando para casais, Luiz Alberto. Um programa que toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir, melhor dizendo, assistir não, ouvir, eu ouço, que começa ao meio-dia. E ali, uma mulher deu testemunho, melhor dizendo, deu testemunho para um pastor, e o pastor deu esse testemunho lá, que ela orou pelo esposo 34 anos,
para o Senhor o converter. E ela nesses 34 anos, não apontava o seu pecado. Chegava em casa bêbado, vivia nos prostíbulos, fazendo tudo o que era errado. Às vezes ficava 3, 4 dias fora de casa. Quando chegava em casa, ela no testemunho disse para o pastor, e o pastor falou, que ela simplesmente falava para ele assim: vá tomar um banho. Vá que eu vou preparar algo para você comer. 34 anos, meus irmãos, amando. Ai, anda neve, anai. Isso vem muito a calhar com essa mensagem nessa escola bíblica dominical. 34 anos amando. 34 anos orando. 34 anos chorando nos pés do Senhor. Até que um dia, ele chegou para sua mulher e disse: você nunca me acusou. Você nunca apontou os meus defeitos. Você nunca me criticou. Aleluia, nesses 34 anos, você me amou. E, através desse amor, o Senhor foi falando comigo todos esses anos, falando no meu coração, falando. E hoje, eu quero te dizer, que hoje eu vou para a casa do Senhor. Que hoje eu vou para a casa do Senhor, servir esse Deus que você serve. Conhecer esse Deus que você conhece. Irmãos, isso é amor. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Foi isso que o Senhor Jesus me ensinou, meu irmão, minha irmã. É amar e não apontar. É orar e não criticar. É abençoar e não maldizer. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou e tem nos ensinado todos os dias. Irmãos, e essa mulher hoje tem um lar abençoado, seus filhos já são criados, é avó, é avô, tem um lar abençoado. Ah, meus irmãos, nós temos que aprender demais o que é amar. Nós temos que ler essa palavra amor e procurar a definição correta do que é amor. Ah, Espírito Santo de Deus, aleluias. E aqui continua dizendo na revista, aleluias. Para ela, Jesus preferiu palavras profundas sobre louvor e adoração. Isso nos mostra como ele compreende e conhece profundamente a alma humana e suas necessidades. O Senhor conhece, meus irmãos, a alma humana. O Senhor conhece o profundo. Meus irmãos, quantas pessoas que hoje, infelizmente, estão escravizadas nas mãos do inimigo, mas a sua alma chora. A sua alma grita por socorro. São muitas as pessoas, meus irmãos, não se iludem, não se enganem. São muitas as pessoas que estão vivendo uma vida devassa, uma vida perdida, mas a sua alma clama por socorro. A sua alma clama por ajuda. Eu era uma pessoa dessa. Eu era essa pessoa que vivia essa vida devassa, mas a minha alma clamava por socorro. A minha alma gritava por socorro. Até que um dia Deus usou uma pessoa, ai, andarai, a neve, anai. Como o Senhor Jesus Cristo aqui foi usado para alcançar essa samaritana. A alma desta mulher gritava por socorro. A alma dessa mulher gritava urgentemente por socorro. Se nós formos ler a palavra do Senhor e parar para apreciar a palavra de Deus, nós vamos entender que essa mulher não era feliz.
Se ela estava no seu sexto relacionamento, é porque ela não era feliz. Porque se ela fosse feliz, ela estaria no seu primeiro relacionamento. Ela não teria o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Ela era infeliz. A sua alma gritava por Jesus. A sua alma gritava por aquele que poderia transformar a sua vida. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Aqui no primeiro tópico, diz assim, seu estigma. Na minha revista, na dos irmãos não tem. Era discriminada por ser samaritana e mulher imoral. Irmãos, na época do Senhor Jesus Cristo, a mulher era a margem da sociedade. A mulher não tinha o seu valor, infelizmente, na época do Senhor. Quando o Senhor veio, o Senhor quebrou todos esses paradigmas. A mulher era totalmente rejeitada. Aqui nos fala que Jesus quebrou todo esses paradigmas, preconceito racial e social. O Senhor quebrou tudo isso. Aquela mulher, além de ser mulher, já estava à margem da sociedade. Era uma mulher que vivia uma vida imoral. Ela era rejeitada. Ah, meus irmãos, eu era rejeitado. Eu era rejeitado na minha família. Eu era rejeitado dentro do meu lar. Ah, meus irmãos, mas quando Jesus veio, ai, andarai, a neve, anai, o Senhor Jesus quebrou esse paradigma na minha vida. O Senhor mudou a minha história. O Senhor transformou a minha vida. E é o que o Senhor quer fazer na vida dessas pessoas que estão vivendo essa vida dissoluta. O Senhor quer quebrar o paradigma na vida dessas pessoas. O Senhor quer salvar esses moradores de rua. O Senhor quer salvar aqueles que se encontram encarcerados. Ah, Espírito Santo, que lição maravilhosa é essa aqui desta mulher samaritana, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas, meus irmãos, que a igreja muitas das vezes tem rejeitado, porque um dia foram presas, hoje às vezes estão libertas, estão usando uma tornozeleira, mas estão livres, e as pessoas têm preconceito. Eu conheço, tem uma pessoa que trabalha com a minha filha, com o meu genro, eles deram a oportunidade para ele, usando tornozeleira para trabalharem junto, e o menino é uma bênção. O menino quer mudança, um rapaz de 19 anos, 20 anos, né, amor, mais ou menos, 19 para 20 anos, um menino trabalhador, mas infelizmente se envolveu em coisas erradas. Meu irmão, ame essas pessoas precisam de uma segunda chance. Essas pessoas precisam de pessoas que acreditem nelas, que Deus pode transformar a vida delas. E muitos de nós passamos de largo dessas pessoas. Não queremos nem falar com essas pessoas. Ah, meus irmãos, temos que aprender o que é amar. Temos que aprender com o nosso Mestre Jesus o que é amor verdadeiro. Temos que entender o que é amor. Qual é o verdadeiro significado dessa palavra amor, meu irmão? Amar não é amar seu filho, a sua esposa, o seu esposo, não. Isso é uma parte do amor. Mas o mais profundo do amor não é isso. O mais profundo do amor é amar aqueles que são rejeitados, aqueles que te caluniam você, aqueles que criticam, que apontam você. Essa é a hora de nós, aleluias, verdadeiramente mostrarmos o que é amar. Amar aquele a quem nos ama é muito fácil, meu querido, minha querida irmã. É muito fácil eu demonstrar amor para o presbítero Cleomar, para o pastor Cleomar. É fácil demais eu amar ele. É fácil demais eu amar, aleluia, o diácono Laércio.
o evangelista João. É fácil de amar, fácil demais amar os irmãos aqui. É muito fácil, meus irmãos. Agora eu quero ver, meu querido e minha querida irmã, é você amar aquele que está pisando no seu calo, aquele que está te apontando, aquele que está criticando você. Ah, meu Deus, misericórdia, já é 10h30. Meu Deus, irmãos, é muito fácil amar quem nos ama. Agora eu quero ver, meu querido e minha querida irmã, é nós amarmos aqueles que nos apontam. Essa é a hora verdadeira de demonstrarmos amor. É quando amamos essas vidas, essas pessoas. Ai, andarai, a neve, anai. Irmãos, eu queria falar tanta coisa que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Fiquei só na introdução, mas eu tenho certeza, por poucas as palavras que aqui foram ditas, eu tenho certeza que os irmãos nessa manhã tenham entendido o que é amor. Quando você estiver na sua casa, leia essa revista, você que tem a revista. Você que não tem, lê Evangelista João, capítulo 4, versículo 1 ao 42. Leia, reflita, deixa Deus falar com você para você entender o que é amor. O quanto Jesus amou essa mulher que era totalmente ela era à margem da sociedade. Aleluias. Aqui, lá no final, pulam lá para o final da revista de vocês, para a conclusão, eu quero só frisar algo com os irmãos aqui na parte conclusão. Aleluia. Que diz assim aqui na revista: o relato a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que ele ama a todos. Aleluia. Deus ama a todos, irmãos, como eu disse aqui, independente de religião, de credo, independente de qual a nacionalidade, independente de qualquer coisa. Deus ama a todos. Aleluia. Deus não ama o ato, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus quer transformar a vida desse pecador. Deus quer mudar a história desse pecador, dessa pecadora. Aleluia. Como Jesus mudou a história da samaritana, dessa mulher samaritana, Deus quer mudar a sua, a minha, a nossa, a história de todas essas pessoas. Aleluia. Aqui mais embaixo diz assim: essa mulher teve a vida totalmente transformada num encontro com Jesus. Aleluias. Você teve, nós tivemos a nossa vida totalmente transformada por Jesus. Não me responda. Quando você teve esse encontro com o Senhor, nesse caminhar com o Senhor, você teve ou está tendo a sua vida transformada pelo Senhor? Você tem dado, nós temos dado lugar para o Senhor transformar a minha, a sua, a nossa vida. Irmãos, eu disse aqui um dia, eu aprendi a orar ao Senhor para o Senhor tirar o coração de pedra. O Senhor Jesus, Ele não vai entrar em coração de pedra. Coração de pedra quer dizer um coração duro. Um coração onde o Senhor não tem liberdade de falar e agir e mover. O Senhor fala, Ele bate e volta. Ele não aceita ao Senhor. Ele não aceita as instruções. Ele não aceita os ensinamentos do Senhor. É um coração de pedra. Eu tenho aprendido para o Senhor todos os dias arrancar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração semelhante ao dele. Porque quando nós temos um coração de carne, um coração semelhante ao dele, nós damos a liberdade para ele falar, para ele fazer, para ele mudar, para ele transformar. É só quando nós temos esse coração, é que as nossas vidas começarão a ser transformadas. Ah, meu Deus, que o Senhor Jesus nesta manhã possa falar ao seu coração, para encerrar as minhas palavras aqui. No último parágrafo aqui, na conclusão, diz assim: como a mulher samaritana,
todos nós também somos salvos somente pela graça infinita de Jesus, de Deus. Irmãos, se nós aqui estamos, não é por merecimento meu ou seu, não é. É pela graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só pela graça, meus irmãos. É um favor imerecido, eu não mereço. Eu não mereço estar aqui neste altar. Eu não mereço estar pregando a palavra para os irmãos. Eu não mereço estar aqui sentado nesse banco. Não, eu não mereço. O que eu mereci era o inferno. Mas a graça infinita do Senhor Jesus Cristo veio e te alcançou. E me alcançou. E me transformou e te transformou. Ai, andarai, a neve, anai. Não esqueça disso, meu irmão. Não bata no seu peito. E ache que você é bom ou boa. Que você ou eu somos merecedores de estar aqui na casa do Senhor, que somos merecedores, aleluia, de levantar a mão e adorar os... Não somos merecedores, é pela graça, somente pela graça, meu irmão e minha irmã, aleluia. Se coloque sobre os pés, eu quero orar por você. Pena que não deu tempo de falar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa revista, mas eu creio, eu tenho fé, que o Espírito Santo do Senhor tocou no seu coração, tocou na sua vida nessa manhã, e você vai sair daqui entendendo pelo menos um pouco do que é esse amor, o quanto Jesus amou essa mulher samaritana, e nos deixou como exemplo, aleluia, para podermos amar os nossos irmãos, aquelas pessoas que precisam, aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Tu nos deixaste, Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, vieste aqui a essa terra para humilhar, Senhor, como homem e também como Deus, como Senhor, e o Senhor nos deixou como exemplo, principalmente o que nós lemos aqui nesta manhã, Senhor, sobre o amor, sobre, meu Deus e meu Pai, o quanto Jesus amou aquela mulher samaritana, que era rejeitada, estava à margem da sociedade. Ah, meu Deus e meu Pai, o Senhor nos mostrou o que é amar essas pessoas que estão aí fora, Senhor, que estão no pecado, e vivendo uma vida dissoluta, mas o Senhor ama todas elas, como o Senhor um dia nos amou, e assim também vivíamos. O Senhor ama todas essas pessoas, o Senhor não ama os seus atos, o Senhor não ama as suas atitudes, mas ama essas almas, Senhor, lá no íntimo, lá no fundo, elas estão clamando por socorro. Pai, nos ajuda, nos faça, Senhor, nesta manhã, com estas simples palavras, Senhor, a entender, a desvendar o que é verdadeiramente o amor, esta palavra, Senhor, de apenas 4 letras, Senhor, mas que é tão grande, que é tão poderosa, Senhor, que é capaz de transformar num ato, Senhor, de abraçar, de demonstrar afeição, de demonstrar carinho, amor mútuo, Senhor. Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor, verdadeiramente a amar aqueles que precisam ser amados. Assim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, pela oportunidade, Senhor, de estarmos ouvindo essa tão maravilhosa palavra nesta manhã. Assim eu te agradeço desde já, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, e eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.